Eu quero falar de Jesus para você. Para quem não me conhece, sou o pastor Fábio Cardoso e o intuito de estarmos aqui é sempre deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. O intuito de estarmos aqui é sempre deixar uma semente da palavra de Deus nessa terra que é você, para que dentro de poucos instantes ela venha germinar e ela venha crescer e dar belos frutos. Venha crescer, venha se desenvolver e venha produzir frutos. Eu acredito que a palavra ela pode transformar qualquer área da sua vida. Eu acredito que a palavra pode transformar qualquer esfera, qualquer momento que você esteja vivendo. Seja ela na forma física, emocional, financeira, espiritual, qualquer área, eu acredito que a palavra pode mudar. Eu quero compartilhar aqui com você um texto da palavra de Deus, um texto bíblico. Está relatado lá em 2 Reis, capítulo 5, aonde fala de Naamã. Claro que você já ouviu falar de Naamã. Claro que você já ouviu falar sobre o milagre que, através de Eliseu, Naamã alcançou. Mas eu quero aqui marcar, somente fazer uma leitura, somente o versículo 15, capítulo 5 de 2 Reis, capítulo 5, verso 15. Diz assim: Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Claro que aqui Eliseu ele não vai aceitar, que é o ouro, a prata, a roupa, ele não vai aceitar. Mas eu gostaria de separar aqui com você alguns tópicos muito importantes dessa passagem. Lembrando que quando começa o texto, diz que Naamã não é qualquer homem. Naamã é comandante do exército da Síria. Ele tinha muitos homens ao seu comando, debaixo do seu controle. Ele era um guerreiro. E a Bíblia diz também que Deus ele ajudou muitas conquistas de Naamã, mesmo Naamã sendo ali alguém de um exército da Síria. Outra coisa que é bom nós lembrarmos é que ele era leproso. Então, o texto ele vai narrar que existia uma escrava, alguém que eles tomaram a terra, talvez mataram os seus pais, não sei, mas ali tomou uma menina, uma jovem israelita, como uma escrava. Então imagina quando Naamã chega em casa, talvez isso ele não mostra para os seus liderados, mas imagina ele chegando em casa e ele tirando a armadura, tirando a sua indumentária, as suas vestes, e aquela lepra à mostra, né? Talvez os seus liderados nunca viram a ferida, nunca viram as chagas ali, as lepras, por vários motivos. Talvez eles iriam olhar para ele de forma diferente, talvez ele se sentiria diferente, talvez ele se sentiria menosprezado, diminuído, não sei. Mas eu acredito que eles não soubessem daquela enfermidade. Mas quando ele chega em casa, sabe, ele tira a sua armadura, os de casa vê. Os de casa sabem aonde está ferido, o quanto dói, os de casa. Fica ligado que eu tenho certeza que Deus está falando com você de alguma forma. Os da rua, assim como Naamã, ele se mostrava alguém imponente, alguém forte, alguém que talvez não tivesse nenhuma dor. Isso são para os de fora. Mas para os de casa, ele não tinha como esconder. É por isso que algumas pregações nossas, algumas palestras, nós deixamos bem claro que para você ganhar os de casa, não vai ser com meras pregações. Os de dentro de casa você ganha com comportamento, com atitude, com mudança,
com testemunho. E aqui ele chegava em casa e ele se despia, mas quando nesse dia ele se despiu, a escrava, a jovem, ela olhou e falou assim: se o meu senhor, estava se referindo ao seu dono, de quem ela tinha sido, né, levada, de quem colocou ela como escrava. Se o meu senhor encontrasse com o profeta que tem em Samaria, nada disso continuaria, nada disso seria real. Ele só precisa encontrar com a pessoa certa, sabe? E aquilo aguçou em Naamã o desejo de ir a Samaria. E ele vai falar para o rei. O rei é outro que com certeza sabia das suas deficiências, das suas dores, das suas sequelas, das suas chagas, da sua lepra. E ele manda ele juntar homens, manda pegar o que era necessário, mandou cartas e diz: ó, vai, entrega essa carta e diz para o rei de lá que ele está recebendo isso e que ele te cure, sabe, para que ele venha te curar. Agora pensa comigo, qual seria o benefício da escrava, alguém que foi tomada do seu lar, dos seus pais, contar para ele algo que poderia ser trazer benefício para ele, para Naamã? Essas são as diferenças daqueles que servem a Deus. Porque se nós parássemos para olhar as pedradas, dificuldade, as calúnias, defamações, você nunca iria ajudar outra pessoa. Se você fosse ajudar alguém porque ele merece ou ele não merece, você nunca ajudaria. Se você colocasse na pauta se você ajudaria ele porque ele te ajudou, você nunca o ajudaria. Aquela jovem, ela não olhou para ele ter tomado a terra, talvez ter sitiado, talvez ter matado pessoas. Não, ela viu uma oportunidade de apresentar alguém que iria fazer a diferença. E lembrando que os profetas daquela época, eles eram um alto comando, porque era como se fosse a voz do próprio Deus como juízo, sabe? Eles tinham autoridade do céu. No entanto que quando Elias fala: faz para mim e depois você come do resto, é como se estivesse falando, trazendo uma analogia, trazendo de uma forma que aquela mulher estivesse atendendo o reino de Deus, o próprio Deus, quando atendeu o profeta, pela autoridade que o profeta vai falar: só vai chover aqui segundo a minha palavra. Olha a autoridade de um profeta guiado por Deus, guiado pelo Espírito. Então aqui você vai ver que a escrava, ela viu uma oportunidade de apresentar esse guerreiro a Deus, levar ele de alguma forma a conhecer a Deus, e ninguém melhor para fazer isso que o profeta. Então ela fala: se ele for até o profeta vai direcionar ele para uma cura, mas o profeta tem seus meios. Então ela foi completamente guiada pelo Espírito de Deus. Ali Naamã sentiu o desejo de ir até Samaria, não sabia ele, né? não tinha ele a consciência que talvez seria Eliseu, mas foi até o rei. O rei entra em desespero porque achou: como posso eu curar alguém? Era rei, mas não tinha intimidade com Deus. Era rei, mas não tinha afinidade com Cristo, com o Todo-Poderoso. E aí Eliseu fala para o rei: fica tranquilo, manda ele vir até mim. Diga para ele vir, porque ele vai ver que ainda tem profeta em Israel. Ainda tem profeta em Samaria, ainda tem profeta de Deus na terra. E ali Naamã, ele vai. Passou pelo rei medroso e foi até o profeta. Chegando no profeta, acontece com Naamã o que acontece com muitas pessoas quando vão à igreja, quando vai a um culto de libertação, um propósito de oração. Quando Naamã chega, Eliseu manda o seu moço, Geazi, a ir lá e dá informação dizendo: ó, manda ele ir até o rio Jordão e manda ele mergulhar. Manda ele mergulhar lá. E ali Naamã, ele fica enfurecido, porque o que ele queria? Ele pensou que o profeta viria, ungir ele com óleo, botar a mão na cabeça, né, repreender, gritar, não sei o que ele estava pensando, bater com um cajado nele, não sei. Mas a única coisa que o profeta mandou, né, como recado, foi que ele fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Ali Naamã já desiste, Naamã já quer ir embora, porque ele estava esperando um ritual. Ele estava esperando o homem vir fazer aquilo que já está de costume na nossa mentalidade,
que tem que ser feito dessa forma. Sabe, tem uma certa feita eu fui orar em uma determinada casa e o pessoal estava tendo muita dificuldade, muita batalha espiritual. E eu lembro que quando eu fui orar, por algum motivo Deus falou para mim orar ao quintal. E eu me preparei para orar no quintal e a moça falou para mim assim, entra para orar dentro de casa. Eu falei, não, eu vou orar no quintal. Ela falou, você não vai orar dentro de casa porque eu aprendi que a oração deveria ser feita dentro da casa. Eu falei, eu creio que Deus vai me direcionar para casa, mas primeiro pediu, eu estou sentindo de Deus de orar o quintal. Ela falou, mas orar o quintal não tem efeito. O negócio tem que orar na casa. E eu lembro que eu perguntei para ela a seguinte coisa, eu falei, aonde estão as batalhas? O que a senhora está identificando como batalha? Ela falou, eu estou quase me separando, meus filhos não obedecem. E enfim, colocou um monte de coisa. E eu lembro que eu falei para ela assim, não é a casa que está em batalha, são as pessoas da casa. Eu não vou expulsar se tiver algum demônio em relação ao que ele está atuando na casa, ele está atuando em pessoas. E eu lembro que ela estava muito irritada, tudo que a criança fazia assim irritava. Eu falei, tá vendo, quem precisa de oração é a senhora e não a casa. Então eu posso orar a senhora no quintal, na rua, dentro de casa, em qualquer lugar, porque não tem a ver com a alvenaria. A legalidade não está vindo de uma alvenaria, a legalidade está vindo de pessoas, são atitudes, são gestos, são palavras que estão sendo ditas aqui dentro, são comportamentos que está tudo fora. Então, como eu vou orar para vocês que estão aqui fora, orar dentro da casa ou aqui fora, ou até mesmo na rua, eu tenho que orar por vocês. E ali eu lembro que ela aceitou meio assim, e eu lembro que foi uma das orações que aconteceu coisas extraordinárias. Sabe, foi depois dessa oração, eu lembro que nem dentro da casa eu orei só mesmo pelo lado de fora, no quintal. Eu lembro que eu fui embora. E 3 ou 4 dias depois, eu não me lembro, ela falou que já tinha acontecido mudança. Sabe, a filha dela que estava num processo de separação tinha reatado, as coisas começaram a acontecer, tinha voltado em comunhão com a igreja e coisas começaram a acontecer. Então a gente às vezes espera um ritual porque tem que ser assim. Se não tiver um óleo, eu não deixo nem que me ora. Querido, isso são ferramentas que nós usamos. Mas quem vai fazer o agir é Deus, e isso vai estar muito ligado se você ouve Ele ou não ouve. Aqui você vai ver que Deus, que o profeta falou para ele, vai mergulhar. Ele já levanta revoltado e vai embora. Mas aí tem os conselhos bons, as pessoas que dão conselhos bons. Tem aquele servo que estava ali com ele e falou assim, se ele mandasse você fazer alguma coisa muito difícil, um ritual muito difícil, você faria? E ele falou, claro que eu faria. Ele falou assim, então por que uma coisa simples? Porque Jesus é simples. Porque uma coisa simples, você está arrumando um monte de pretexto, vai lá e faz o que é simples. Não arrume rodeio, não tenta inventar ideias, faça o que é simples. Na verdade, Deus quer que você obedeça. Mas é uma coisa tão simples, obedeça. Tu vai ver, Deus fala para você ser fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Simplesmente você faz o quê? Obedece. Vai ser fiel ao pouco. E ali Naamã dá ouvido àqueles homens e ele vai e mergulha. Agora imagina, o cara mergulha 1, 2, 3, 4, não vê nada. 5, 6, não vê nada. Mas quando ele dá o último mergulho, porque aí está a resistência, ser fiel até a morte, sabe? O segredo está no final, sabe? Dessa projeção, se ela não vier no meio, eu acredito que Deus dá até no meio, dá no começo, mas se não veio, fica firme até o final. Fica firme até o final. E ali quando ele dá o último mergulho, ele sai, tu vai ver que já não importa mais a lepra, sabe? Ele não vai lá para falar para o profeta, nossa, eu fui curado da lepra. Não, ele vai lá e ele diz, agora eu entendo que em nenhum outro lugar da terra há um Deus como o Deus de Israel. Sabe? Ele pede para levar a terra porque ele quer fazer a mesma coisa na terra dele. Ele começa a falar que se ele se prostrar diante de uma imagem, ele não está como idolatria, mas ele está ajudando o seu Senhor. Sabe, a obediência, os 7 mergulhos foi trabalhando dentro dele, que foi quebrando, sabe, costumes nossos, rituais nossos, que quando ele levantou, ele já não estava nem tão focado na lepra externa, mas ele entendeu que ele foi curado da lepra de dentro. A transformação veio dentro, a conversão veio dentro, a salvação veio de dentro. Às vezes a gente está tão preocupado com o exterior e Deus está dizendo, eu quero tratar do seu interior. O seu homem exterior
ele vai ser transformado quando eu transformar o seu homem interior. As coisas à sua volta pelo lado de fora vai ser transformado quando eu transformar aquilo que está dentro. E aqui você vai identificar o que acontece, a transformação que houve. Daquele homem agora, ele pronunciar Deus, o Deus de Eliseu, com uma veemência. À frente vai acontecer que Geazi vai levar para si a lepra que era de Naamã, mas o intuito aqui é falar de Naamã, sabe? Alguém que ouviu, sabe? Pessoas à sua volta dando direções, ele obedeceu, foi até o final e saiu dali com êxito, sabe? Precisa arrancar esse coração de pedra, esse coração endurecido, que as coisas têm que funcionar do nosso jeito, que tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu visualizei. Querido, é do jeito que Ele quer. É do jeito que o Senhor quer, e o jeito que Ele quer, Ele vai mudar estações, Ele vai mudar o que tiver que mudar para que você alcance. A Bíblia vai falar sobre isso. Então hoje eu estou trazendo aqui para você uma pequena reflexão de quê, pastor? Das proporções que Deus tem para mim e para você. Sabe, a resistência é algo fundamental para a obediência. Manter uma obediência é você resistir. Eu sei que às vezes eu não estou vendo nada, mas eu estou numa obediência, eu tenho que cumprir, eu tenho que ficar firme. E esse ficar firme pode mudar a sua história. Eu precisava compartilhar essa palavra com você, essa palavra de Deus com você, porque de alguma forma eu sei que Deus está falando com você. De alguma forma eu acredito numa mudança, de alguma forma eu acredito numa transformação. Então, que você seja transformado pela palavra de Deus. Como eu comecei esse vídeo falando, eu creio que a palavra pode transformar tudo. Qualquer esfera, a palavra de Deus pode mudar e transformar qualquer ambiente. Basta você querer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família, os seus projetos e tudo que você tem, para a glória e exaltação do nome dEle. Eu te vejo no próximo vídeo, que Deus te abençoe.